O segundo caso paradigmático de respostas à crise do pop começou com uma cantora de pop rock de Gothenburg, uma banda formada em 1994 chamada Honey School. O Honey School segue alguns princípios do pop alternativo e do indie rock, mas mal ganha notoriedade fora da Suécia. Tirando os vocais únicos da sua vocalista Karin Dreyer, não havia muito que diferenciasse essa banda de uma dezena de outras bandas da época. Karin soa quase infantil nesse começo de carreira. Sua voz já foi descrita como uma voz sempre prestes a estourar, de atingir seus limites de capacidade, seja nos graves ou nos agudos. Seu álbum mais famoso, Early Morning Are You Working, de 1999, é em geral um álbum bom, mas a verdadeira inovação vem do segundo projeto da Karin, com seu irmão Olof, o The Knife. O The Knife pega aquele comecinho de anos 2000, em que os anos 80 estão voltando com tudo como influência, sendo glamorizados tanto no cinema, em seriados de TV, quanto na música. Para artistas que realmente viveram a década de 80, que é o caso da Karin Dreyer, geralmente essa retomada funcionou como um retorno a lembranças da juventude, ao resgate de uma época de autenticidade supostamente perdida. A nostalgia do primeiro álbum Deep Cuts se traduz tanto nessa sonoridade, que lembra os anos 80, quanto em algumas músicas que têm participação de pessoas que foram famosas na Suécia nos anos 80, como a Jenny Wilson, do First Floor Power, banda que é mencionada inclusive na letra de uma música como You Take My Breath Away. Essa marca fica também na simplicidade das melodias. Deep Cuts, de 2003, é uma puta de um álbum difícil de se situar em qualquer momento entre a década de 80 e os anos 2000. Só que o diferencial mesmo do The Knife veio em álbuns posteriores, e ele se traduz como emprego do que eles chamam de o princípio queer de sua música. E aqui queer está sendo usado em um sentido muito mais amplo, não só ligado à identidade sexual fluida, mas também em características técnicas da música. Numa espécie de manifesto que a banda lançou na revista Bang de 2011, a Karin Dreyer explica o seguinte: soar queer pode ser fazer um som soar como não soa habitualmente, fazer um sintetizador soar como um sax, por exemplo, ou como um gato, mas mesmo assim não por completo. Um som queer pode ser um som que comove emocionalmente de um modo que sons não costumam nos comover. Um som difícil de situar, já que ninguém sabe exatamente do que se trata. O musicólogo Magnus Haglund explica: a abordagem do The Knife é queer também no sentido amplo, metafórico. Nossa percepção sonora é colonizada por noções de gêneros. A abordagem ao conceito de música pode se basear em outros motivos e parâmetros. Isso é realidade principalmente a partir do fenômeno das boy bands, que a música pop se define por grupos e faixas etárias diferentes. Tem música pra menina, tem música pra moleque, por aí vai. O princípio queer no The Knife se inicia com o contraste das vozes utilizadas com as vozes de sempre das cantoras pop, o que a Karin Dreyer chama de voz de se cantar em torno de uma fogueira. Com isso, ela tenta devolver a esquisitice sueca à música pop. Quem quebra com esse padrão, diz ela numa entrevista, é imediatamente comparada a Björk ou tomada como artificial. A partir de um segundo álbum, sobretudo, a voz da Karin Dreyer começa a ficar muito mais modulada. E com essa voz, ela consegue fazer música pop e acessível. Consegue cantar músicas realmente comoventes, apesar de soar como alienígena. E a esquisitice deve fazer parte da música pop para que surja um espaço para a criatividade, segundo ela, de resistência mesmo contra essa massificação e banalização da música pop voltada para os públicos-alvos. O que o The Knife está fazendo é pensar a música como um local utópico, um local para onde você vai para tomar um ar e fugir da normatização das nossas vidas cotidianas. Todas essas reflexões iniciais do The Knife levaram o duo a uma forma de performance também muito particular, da própria presença do popstar nos tabloides, nos shows e na esfera pública. No segundo álbum do The Knife, Silent Shout, de 2006, eles já estão dando entrevistas de máscara, com voz sempre modulada, de forma que você mal identifica traços qualitativos dessa voz, se é a voz de homem ou de mulher.
Sobretudo quando começam a ganhar prêmios na TV sueca e se tornar mais presentes, eles começaram a usar toda a oportunidade que tinha de aparecer na esfera pública para apontar para notícias do dia sobre violações de direitos humanos, sobre feminicídio, por exemplo. Na altura de 2010, a Karin Dreier ganhou um prêmio da P3 Guild, um tipo de prêmio musical conferido pela Sveriges Radio, com seu projeto paralelo Fever Ray. Ela recebeu o prêmio assim. Sökandet efter det enkla är dramatiskt. Fever Ray speglar nutiden och slungar den långt framåt. Na época estava sendo discutido na mídia a prática comum em Bangladesh de maridos punirem suas esposas jogando ácido nítrico nos seus rostos. Então, enquanto o primeiro mundo celebrava seu triunfo cultural, a popstar constantemente apelava para uma leitura da temporalidade do mundo e que o barbarismo está sempre nos assobrando, que mulheres têm seus rostos deformados pelos maridos. Um monte de gente da mídia sueca não gostou disso. Há quem defenda que a música pop é uma música para celebração e entretenimento, para a gente justamente esquecer dessa parte podre da nossa história. Não um lugar para ficar lembrando de feminicídio e da escrotice do mundo. Mas no fundo, o The Knife, ao fazer isso por toda a sua carreira, está sendo coerente nos seus próprios princípios, de nunca se submeter à ideia do popstar como alguém domesticado, um rostinho bonito que vende disco através da sua sensualidade e de atender os gostos do seu público. E nem a comunidade LGBT é atendida por propostas como a do The Knife, porque em vez de defender toda aquela causa da visibilidade gay e lésbica, que foi tão impactante na cultura dos anos 2000, o foco da cultura queer é menos celebrar a integração de casais homoafetivos ao mercado consumidor e mais oferecer lembretes constantes de uma integração não realizada de várias identidades, sempre em tom provocativo. Em nenhuma produção do The Knife isso é mais claro do que numa música como Pass This On, cujo clipe de 2003 foi dirigido pelo Johan Henk. E aqui eu vou resumir uma análise não minha, mas da musicóloga Kajsa Widegren, cuja referência fica na tela. A personagem principal do clipe não é nem a Karin Dreier nem seu irmão Olof, mas uma performer drag queen, Richard Engfors. Uma pessoa alta, glamurosa, trajando vestido de festa apertado e maquiagem pesada, que aparece com um gravador de fita num salão parcialmente cheio. Quase exclusivamente preenchido por homens, aliás. Então começa a performance de karaokê. A gente tem enfoque em certo momento em dois moleques brancos com a cabeça raspada e vestindo uma bomber, que é uma indumentária habitual de skinheads na Suécia, que encaram a performance da drag queen com ceticismo, apoiados na parede olhando feio para ela. Só que então um deles, ignorando o amigo, vai até ela e começa a interagir, devorando-a com os olhos e dançando em volta dela. Sua camisa por baixo diz Queens, representando algum time de esporte, mas o NS do final fica coberto a todo momento pelos movimentos dele. Será que quis dizer queer? Pode ser que não, pode ser que o ator simplesmente estivesse usando por acaso aquela camiseta, só que nesse cenário de semântica aberta, de instabilidade de categorias habituais de gênero e de identidade pessoal, fica a tentação da gente achar que nada é por acaso, que tem símbolos em toda parte. E isso, em partes, é a essência da teoria queer, desde as suas manifestações teóricas, com a filósofa Judith Butler, até no cinema, com a performance Divine nos filmes do John Waters. E, por fim, é a tônica de uma banda como The Knife. Os demais homens desse cenário, que trajam roupas sugestivas de uma cultura masculina e agressiva dos esportes, começam a se levantar dos seus assentos e a dançarem, cada um do seu jeito, cada um de acordo com a sua cultura, inclusive. Por fim, o primeiro skinhead, o que olha mais feio no começo, também começa a dançar, sozinho, do seu jeito, bangueando como se estivesse num show punk. E o salão inteiro dança, os homens, na verdade. As mulheres, por sua vez, observam boquiabertas. O roteiro é muito simples para um videoclipe, mas volta àquela ideia da música como um espaço de utopia, do que ainda não está formulado e do que ainda não existe de fato na sociedade, em que os símbolos de identidade e de política sexual estão sendo manipulados. Em uma aula dada pelo duo The Knife num curso de musicologia na Universidade de Gothenburg,
esse princípio foi definitivamente expresso e explicado para os alunos. Então, existe um relato completo dessa aula pelo Magnus Haglund, professor de musicologia de lá, que vale a pena a gente checar. Eu vou deixar a referência na tela. Paralelamente, o mesmo duo que fundou o The Knife fundou uma banda chamada Fever Ray, que ganhou fama internacional principalmente fazendo a trilha sonora de um seriado chamado Vikings, criado pelo Michael Hurst. Esse é um seriado com as suas qualidades históricas e tal, mas ele é consumido mundialmente por supremacistas brancos e por machinhos cervejeiro de direita, no Brasil inclusive. E é no mínimo engraçado que a banda mais queer do planeta Terra faça sua trilha sonora. Eles sabiam disso, eles aceitaram esse papel de bom grado, sabendo que seriados vikings, numa época de populismo de direita e volta do supremacismo branco, atrairia esse público específico. Depois o The Knife lançou coisas esquisitíssimas, eles lançaram uma ópera darwinista ateísta e vivem se envolvendo em projetos maluquíssimos. O Olaf Dreyer assumiu há alguns anos o alter ego alienígena Oni Ayun, não sei pronunciar isso, e vive discotecando por aí vestido como esse alter ego. Shows do The Knife são ótimos e vira e mexe eles soltam material novo, tocando bêbados em casa ou em casas noturnas no seu canal do YouTube, e fica a recomendação aí.